sou Júnior Bossi. Seja bem-vindo ao canal da Bossi Bento. Tchauzinho. Crianças sempre são uma alegria dentro de casa, não é mesmo? Elas alegram, elas têm energia, elas são vibrantes, elas são bagunceiras também, mas a gente ama. E elas têm necessidades específicas e nós precisamos atender isso com a nossa decoração, com a nossa arquitetura. Além do mais, a gente consegue estimular o crescimento, o desenvolvimento delas com certos detalhes na decoração muito simples e que podem sim ajudá-las. Mas se você está vindo aqui para tentar decorar o quarto do seu filho, o seu filho não fica só no quarto dele, ele também vai na sala, ele vai na sala de jantar, ele vai na cozinha e nós vamos falar de todos esses ambientes para criança. Vamos deixar claro que a gente vai estabelecer uma média de idade, tá? Entre 3 e 7 anos, que é quando ele já saiu ali da fase de muito bebezinho, começou a brincar, até os 7 anos, que é quando ele começa a entrar no videogame e não quer mais sair do quarto, eu acho. Mas vamos estabelecer essa média de idade pra gente entender que essa decoração é pra eles, ok? Bom, vamos começar pelo quarto, porque afinal o quarto é um mundinho ali particular da criança, é onde ela vai ter a maioria das coisas dela e a gente sim precisa ter um cuidado especial com o quarto dos nossos pequenos. Crianças nessa faixa etária, em média, elas estão começando a desenvolver habilidades e aprendendo a se desenvolver realmente. Então, uma das habilidades, por exemplo, que nós podemos estimular a criança a aprender é a organização. Por isso, é muito interessante que no quarto do seu filho ou da sua filha você deixe ali os brinquedos que ele mais gosta de usar na altura das mãozinhas deles. Assim, eles mesmos, na hora que quiserem, podem ir lá, retirar do lugar, brincar e depois guardar. Se você deixa muito alto ou escondido em alguma porta que eles não consigam abrir, você é quem vai ter que guardar os brinquedos e eles nunca vão aprender de fato o que é a organização de pegar os brinquedos e guardar no lugar. Se o seu filho gosta de desenhar, pintar, também é muito legal deixar uma parte ali da parede, da altura dele, claro, com um papel de parede que tenha uma lousa de giz ou mesmo um vidro que ele consiga pintar com canetinha e tudo mais, porque ele assim vai estimular essa área artística nas paredes sem ter ninguém brigando atrás com ele, que ele acabou com a pintura da sua parede, né? Também é importante ter uma mesa no quarto, afinal eles ali vão também desenhar em cima dessa mesa, brincar com brinquedos de mesa mesmo, como um Lego, por exemplo, mas é interessante que a mesa seja do tamanho deles. Não pode ser uma mesa convencional porque eles não alcançam direito à cadeira, ficam muito alta a mesa normal, então a mesa precisa ser sim aquelas mesas mini mesinhas de crianças, que assim eles vão se sentir livres para sentar, desenhar, brincar na hora que eles quiserem. Basicamente, é interessante você criar o mundinho dele do tamanho dele. Não pense que o quarto é para você, o quarto é para o seu filho. Então põe as coisas na altura que ele possa pegar, que ele possa guardar, que ele possa desenhar, tudo que estiver ao alcance dele, que ele possa ter a independência de ir lá brincar, devolver, fazer, não fazer. Até inclusive a cama, ponha uma cama bem baixinha que ele sobe e desce na hora que ele quiser, sem dificuldade, sem risco de cair. Espelho também é muito legal porque ele consegue se ver e entender que aquele é o seu reflexo e começar a ter essa noção. Até roupas você pode deixar também na altura do seu filho, não precisa ser o guarda-roupa inteiro, mas algumas opções para ele também ter a independência de escolher o que ele vai vestir. Existe uma metodologia muito conhecida que se chama Montessoriana, criada por Maria Montessori, por isso do nome, que ela fala sobre como deve ser um quarto infantil para que a criança se desenvolva melhor. E ela usa vários elementos que nós citamos aqui hoje, como por exemplo ter o colchão no chão, assim a criança consegue subir e descer da cama sem nenhum problema, ou ter um espelho nas paredes para ele poder desenvolver o seu reflexo.
Tapetes também são muito interessantes e muito falados nessa metodologia porque eles conseguem delimitar ali o espaço da criança brincar. Armários baixos que as crianças alcançam com os brinquedos, além de muitas outras coisas que podem facilitar a vida da criança. Isso tudo a gente falou até agora do quarto, mas e o restante da casa? Como que a criança pode aproveitar de todos os outros ambientes da nossa casa, se sentindo independente, mas sem tirar aquela cara de casa, né, de adultos, que é o que nós somos e o que elas vão se tornar no futuro? Então, por exemplo, na sala de jantar é o local que você se senta à mesa para fazer alguma refeição, um almoço, um lanche, um jantar. Mas a criança, muitas vezes, não alcança, como a gente já até tinha falado antes, a cadeira, a mesa numa altura convencional. O que você pode fazer para facilitar a vida da criança e ao mesmo tempo para que ela aprenda a comer na mesa com todo mundo? Colocar aquela mesinha, mini mesa que fica lá no quarto dela, na sala de jantar na hora das refeições. Assim ela vai aprender que o local que ela deve comer é na mesa, por mais que seja a mesa do tamanho dela, e quando ela crescer e for um adulto, na mesa dos adultos. Assim ela não vai ter aquele problema de querer comer em cima do sofá, ou no chão, ou em qualquer outro lugar. Ela vai ter essa mentalidade. Na sala de estar, por exemplo, você pode deixar alguns brinquedos específicos à mostra e na altura da criança no rack da sala, por exemplo. Assim, ela vai saber exatamente quais elementos que estão ali naquele móvel ela pode pegar e que são brinquedos de fato. E assim fica muito mais tranquilo. Enquanto você está vendo um filme na TV, o seu filho está ali pegando um brinquedo super independente e brincando perto de você. Sem você se preocupar dele tá pegando o vaso de vidro, enfim, quebrando coisas dentro de casa. Esse raciocínio ele deve ser pensado em todos os ambientes da casa. Então, um exemplo, na cozinha, o seu filho estiver muito cozinhando lá dentro, ele vê você mexendo com panelas, com fogo, com comidas, e ele de alguma forma quer te ajudar, quer participar daquele momento. O que você pode fazer? Comprar panelinhas de brinquedo, pratinhos de brinquedo e comidinhas e deixar isso guardado na cozinha. Assim, quando você for para lá cozinhar, você entrega para o seu filho as dele, que são as de brinquedo, e você fica cozinhando tranquilamente, sabendo que ele também está ali fazendo a comidinha dele, brincando sem problema nenhum. E, claro, sempre com a independência. Isso vai fazer com que o seu filho tenha esse senso de independência, que é muito importante na fase adulta. Mas a gente sabe, essa fase de criança, ela passa muito rápido. Quando a gente pisca o olho, o menino já cresceu, já tá lá adolescente, quase namorando, e a gente se descabelando com a fase de adolescente. Mas a gente pensa, caramba, eu vou refazer o quarto do meu filho, a casa toda praticamente, adaptá-la para essa fase de criança e depois eu vou ter que reformar tudo quando ele crescer? Não, a gente consegue usar elementos que se adaptem às fases do seu filho. Então, por exemplo, a cama baixa. Você consegue simplesmente colocar o colchão no chão, que para o seu filho já vai ser o suficiente para ele subir e descer quando ele for menor. Quando ele crescer, você compra a base da cama e põe ali embaixo e ela vira uma cama normal. Ou prateleiras que são na altura do seu filho, bem baixinhas. À medida que ele for crescendo, você vai tirando ela dessa altura e reparafusando nessa. Tira dessa e reparafusa nessa. E assim você consegue adaptar os móveis da fase de criança também na fase adolescente e até adulto. Se você optou por colocar papéis de parede de lousa ou aquele vidro, por exemplo, para eles desenharem, isso facilmente você consegue retirar e pintar ou botar um outro tipo de papel de parede que se adapte à fase do seu filho. E isso é tão fácil de fazer que eu nem considero obra. E bom, gente, é isso. Viram como é fácil você adaptar a sua casa para o seu pequeno, para ele se desenvolver, brincar, se sentir confortável dentro de casa, mas logo, logo, quando ele mudar de fase, você também adaptar a sua casa? Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, comenta aqui se você tem um filho, já está usando essas dicas, como que está sendo a sua experiência. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo para vocês toda semana com conteúdos novinhos e muito bons que podem te ajudar. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, a gente está no Face e no Instagram e a gente sempre mostra o dia a dia do escritório e dá várias dicas por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo
e até mais!